Imagina só descobrir que o roteiro da história da humanidade, tipo as grandes vitórias, tragédias terríveis e até aquelas nossas viradas super pessoais, já estava tudo escrito e finalizado antes mesmo do universo existir? É uma ideia pesada, né? E, assim, não é só premissa de filme de ficção científica. Isso tem assombrado e fascinado mentes brilhantes por milênios. Com certeza, porque cria uma tensão quase palpável, sabe? Entre a ideia de que nós somos os autores das nossas escolhas e a suspeita de que, talvez o autor final já tenha colocado o ponto final lá no último capítulo. Exatamente. E essa tensão é o núcleo de um dos terrenos mais complexos da teologia, onde o livre-arbítrio, aquela nossa liberdade de escolha diária, parece colidir em alta velocidade com a soberania absoluta de uma força divina. É um choque frontal total. Sim, um choque entre o que a gente sente que controla e o que os textos antigos afirmam que já está lá determinado. Então vamos desempacotar isso, porque é exatamente por esse motivo que o nosso mergulho profundo de hoje é tão crucial. Eu estou muito animada para investigar um dos temas mais debatidos, dissecados e francamente mal compreendidos do pensamento cristão: a doutrina bíblica da predestinação. Um tema denso, sem dúvida. Muito. E a nossa missão nessa análise hoje é ir além dos clichês de internet, fugir daqueles debates rasos. Nós vamos direto para os idiomas originais, tentar entender a mecânica por trás desses textos milenares e, claro, desconstruir os sofismas e ideologias que distorcem o assunto. E acho que antes da gente entrar nos detalhes técnicos, é imperativo estabelecer a nossa lente aqui. O objetivo deste nosso encontro não é levantar a bandeira de nenhuma denominação histórica. Fundamental deixar isso claro. A gente não vai tomar partido num debate que já dura séculos. A minha postura, e a nossa aqui, é estritamente analítica. Vamos examinar as engrenagens dessa doutrina com base nas evidências dos textos, né? Observar como os autores originais estruturaram esses pensamentos. Perfeito. E para quem está acompanhando a gente e quer realmente entender a fundação dessa estrutura, nós não podemos simplesmente usar a palavra predestinação no português de hoje, né? Não, porque ela carrega muita bagagem cultural. Exato, bagagem até demais. A gente precisa voltar no tempo. Grande parte dessas discussões vem do Novo Testamento, que foi escrito originalmente em grego. Então, o que a gente encontra quando disseca os manuscritos gregos? Olha, a palavra-chave que encora todo esse conceito lá no grego é proorizo. E o que torna essa palavra fascinante não é nem só o uso teológico, mas a anatomia literal dela. Ela é composta por duas partes bem distintas. Tá, conta mais. O prefixo pro, que significa antes ou previamente, e o verbo raiz, que é horizo. Peraí, horizo soa muito como a nossa palavra horizonte. Tem alguma ligação aí? Tem uma ligação direta. Horizo significa determinar limites, traçar uma linha, sabe? Ou definir as fronteiras de um espaço. Ah, interessante. Assim como o horizonte marca o limite da nossa visão física, o verbo implica estabelecer uma demarcação clara. Então, quando você junta tudo, proorizo significa, literalmente, desenhar as fronteiras ou estabelecer o limite e o destino de algo de forma antecipada. Deixa eu tentar traduzir isso para uma imagem prática para quem está nos ouvindo. É como se a gente estivesse falando, sei lá, de um arquiteto trabalhando num grande projeto. Uma boa imagem. Né? Antes mesmo da primeira pá de cimento ser misturada, antes de qualquer operário pisar no terreno, esse arquiteto já pegou a planta e desenhou as fronteiras da casa. Exato. Ele delimitou onde começa a sala, onde termina o quarto, qual é o propósito de cada cômodo. A casa ainda nem existe na realidade temporal, o tijolo não está lá, mas o propósito e os limites dela já foram proitirizo. Já foram pré-determinados na mente do arquiteto. Olha, essa analogia do arquiteto captura a essência do termo grego perfeitamente, porque enfatiza um design intencional, não um acidente cego, sabe? Mas o que adiciona uma camada extra de profundidade nesse nosso mergulho é perceber que os autores do Novo Testamento não tiraram essa ideia do vácuo. Eles herdaram uma visão de mundo bem mais antiga. Do Antigo Testamento. Gente
recua para os textos do Antigo Testamento escritos em hebraico, nós não encontramos uma palavra com essa exata morfologia geométrica, digamos assim, de traçar limites prévios. O que faz sentido, né? Considerando que o pensamento hebraico costuma ser muito mais relacional e focado na ação do que aquele pensamento filosófico dos gregos. Então, como que o hebraico lida com essa ideia de um plano divino pré-estabelecido? Ele lida através de conceitos que são ancorados na soberania e no propósito. Tem dois verbos hebraicos cruciais que pavimentam o caminho para essa ideia grega mais tarde. O primeiro é iad. Iad, tá. E o que significa? E traz a ideia de designar um propósito inabalável. O profeta Isaías, lá no capítulo 46, usa esse conceito para descrever um Deus que afirma: o meu conselho permanecerá e farei toda a minha vontade. E o segundo termo hebraico é bachar. Que vai para qual linha? Foca no ato da escolha, da eleição pura. Como a gente vê no livro de Deuteronômio, onde o texto afirma que um povo inteiro foi escolhido dentre as nações. Nossa, é uma mudança sutil, mas super profunda, né? O grego dá pra gente a imagem das fronteiras sendo traçadas, enquanto o hebraico mostra a intenção, a relação por trás de quem está traçando essas fronteiras. Perfeito. E me parece que os textos antigos em aramaico também trazem uma contribuição própria para esse mosaico, não é isso? Trazem sim. No aramaico, que foi o idioma falado em vários contextos ali do exílio babilônico e até nos tempos de Cristo, o conceito ganha um contorno mais jurídico, eu diria. A palavra é gezera. Gezera. E o que ela quer dizer? Significa um decreto formal e inalterável. No livro de Daniel, por exemplo, o texto relata fatos históricos que acontecem por causa de um gezera, um decreto determinado pelo Altíssimo. Certo. Então, unindo essas três pontas, os limites gregos, a escolha hebraica e o decreto aramaico, a gente tem uma fundação muito sólida. Mas entender que existe uma planta do arquiteto leva logo a uma pergunta super urgente, né? Como essa planta sai do papel? Exatamente. Como ela é executada na vida real das pessoas. E a leitura dos textos mostra que o Novo Testamento não trata isso de forma bagunçada. Tem uma estrutura lógica ali, um passo a passo de como essa predeterminação atua na salvação humana. E essa estrutura é frequentemente chamada pelos estudiosos clássicos de a cadeia dourada da salvação. Cadeia dourada. Gostei do termo. Ela está concentrada na Carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 29 e 30. O autor do texto apresenta uma sequência onde cada ação divina se liga à próxima de uma forma totalmente inquebrável. Vamos olhar de perto para esses elos? O texto de Romanos começa dizendo que os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E continua dizendo que aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, também glorificou. A mecânica dessa corrente é fantástica. O primeiro elo é a presciência, o ato de conhecer de antemão. E repare, não é só ter uma informação antecipada, do tipo saber o que vai chover amanhã, mas um conhecimento íntimo, prévio. Tá, e a partir desse conhecimento? Aí o segundo elo entra em ação, que é a predestinação, o traçar do destino em si. Depois, o terceiro elo é o chamado, a aplicação prática na vida de alguém no meio da história. O quarto é a justificação, que é basicamente o acerto de contas moral e legal. E o elo final é a glorificação, que seria o estado eterno e perfeito. O motivo de chamarem de cadeia é que o texto estabelece uma continuidade absoluta. Quer dizer que se um elo quebrar, tudo cai. Tudo desmorona. O grupo que é conhecido lá no início do texto é matematicamente o mesmo grupo que é glorificado no final. Nossa. E aqui entra um ponto que muitas vezes é distorcido, né, no senso comum. Quando o pessoal fala em predestinação, o imaginário popular já desenha logo um tribunal sombrio, todo focado em condenação, pessoas sendo mandadas para o inferno sem escolha. É a imagem mais comum, infelizmente. Sim, mas quando a gente lê a carta aos Efésios, especificamente o capítulo 1, o foco do texto é inteiramente voltado para a adoção de filhos. A predestinação bíblica original tem um caráter quase que exclusivamente redentor, sabia? Sim, o texto deixa isso bem claro. Ela foca
no resgate, na herança e, como o texto de Romanos que a gente acabou de ler diz, o objetivo final é transformar o ser humano para ser conforme à imagem de Cristo. E esse detalhe muda a perspectiva por completo. A doutrina, na essência textual dela, não é um decreto de destruição, mas um plano meticuloso de restauração. Ela é sempre centrada na figura de Cristo e sempre voltada para um propósito de redenção. Certo, tudo isso soa teologicamente muito bonito, mas eu vou ser a advogada do diabo aqui, porque a gente precisa testar a resistência dessa doutrina. Pode mandar. Estou preparado. O próprio material que a gente está analisando cita um evento extremamente problemático no livro de Atos, no capítulo 4. O texto relata o complô contra Jesus e afirma que as autoridades políticas dos religiosos, soldados e o povo, todo mundo se reuniu na crucificação para fazer, abre aspas, tudo que a mão e o conselho de Deus já haviam predeterminado que ocorresse. Um texto fortíssimo. Fortíssimo e complicado. Porque a crucificação envolveu traição, covardia, tortura, julgamento corrupto, assassinato. Se todas essas ações humanas que são terríveis foram predeterminadas nesse projeto do arquiteto, isso não transforma a história num roteiro fechado, onde a gente é só ator lendo fala que foi obrigado a ler? Onde fica a moralidade das nossas ações se o fim já estava escrito? Olha, essa é, de longe, a provocação mais profunda que o texto exige que a gente enfrente. É de dar um nó na cabeça. Demais. E a maneira como os manuscritos resolvem isso é mostrando que existe uma diferença colossal entre o fatalismo cego, que os filósofos estoicos defendiam, e o propósito redentor do texto bíblico. Tá, e qual é a diferença prática entre eles? O fatalismo diz que o destino é uma força impessoal que esmaga as escolhas humanas. Tipo, não importa o que você faça, o resultado vai ser o mesmo. A narrativa bíblica, por outro lado, apresenta um Deus que orquestra a história, sim, de forma soberana, mas ele faz isso através das escolhas genuínas e voluntárias dos seres humanos. Como assim? No caso da crucificação, por exemplo. No caso da crucificação, as autoridades agiram baseadas na própria inveja delas. Judas agiu baseado na própria ganância. Eles não foram coagidos contra a vontade deles, sabe? Entendi. Eles queriam fazer aquilo. Exato. Eles fizeram escolhas reais, pelas quais são moralmente responsáveis. A questão é que a genialidade insondável de Deus no texto é que ele utilizou exatamente essas escolhas livres e corrompidas para cumprir o decreto soberano dele de redenção mundial. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque nós temos na mesma página a soberania absoluta que garante o resultado e a agência humana livre que toma as decisões para chegar lá. Para a gente visualizar como lidamos com isso, imagina uma daquelas balanças clássicas de metal, sabe? De 2 pratos. Sei, aquelas antigas. Isso. De um lado da balança, você coloca o peso monumental da soberania de Deus, a ideia inegociável de que ele controla a história. Do outro lado, o peso da responsabilidade humana. O fato de que as escolhas das pessoas têm consequências reais e morais. O texto parece segurar essa balança perfeitamente equilibrada no ar. Segura sim? Mas a mente humana detesta o paradoxo, né? Ao longo da história, a gente tenta empurrar um dos lados para baixo para tentar resolver a equação de um jeito lógico. E é isso que nos leva às 2 grandes lentes teológicas do debate: o calvinismo e o arminianismo. Essa imagem da balança é a ferramenta perfeita para entender esse debate histórico. Ambas as correntes surgiram daquele desejo natural de sistematizar e explicar a mecânica do texto. O calvinismo, por exemplo, que é estruturado a partir do teólogo João Calvino, ele pressiona fortemente o lado da balança da soberania de Deus. E como funciona a mecânica calvinista nessa balança? Eles argumentam que, como o ser humano está completamente corrompido por natureza, ele jamais faria o movimento inicial em direção a Deus de forma voluntária. Então Deus tem que dar o primeiro passo. Exato. Para que a salvação aconteça, a eleição soberana de Deus precisa ser a causa primária. Deus escolhe ativamente quem será salvo, não com base em prever as ações dessa pessoa, mas baseado unicamente na sua própria vontade. Isso garante, segundo a visão deles, que a salvação seja uma obra exclusivamente divina, sem mérito humano nenhum.
Certo. E aí, do outro lado dessa arena histórica, a gente tem o arminianismo, inspirado no teólogo Jacó Armínio. O que o arminianismo faz é pressionar o outro prato da balança, o da responsabilidade humana, Isso mesmo. para tentar proteger a integridade moral de Deus, e garantir que a relação entre a pessoa e o Criador não seja tipo a de um robô. O arminianismo sugere uma mecânica diferente. Ele argumenta que aquele primeiro elo da cadeia dourada, a presciência, significa prever os eventos. Olhar para o futuro. Exato. Ou seja, Deus olha através do corredor do tempo, prevê quem vai escolher crer de forma livre e voluntária e, baseado nessa previsão da fé humana, ele predestina a pessoa. É o embate clássico. A soberania incondicional de um lado e a soberania baseada no conhecimento prévio do outro. O que é fundamental a gente perceber neste mergulho, mantendo aquela nossa neutralidade que combinamos, é que ambas as correntes lutam heroicamente para tentar explicar a mecânica do como as coisas acontecem. Sim, é uma tentativa genuína de entender. Mas o texto original, em toda a crueza dele, muitas vezes simplesmente apresenta os fatos. Deus é soberano e o homem é responsável. E ele faz isso sem oferecer uma fórmula matemática que pacifique a nossa curiosidade lógica. E o grande problema começa justamente quando a gente tenta tanto resolver a balança que acaba quebrando o mecanismo inteiro. Quando as pessoas abandonam esse equilíbrio e abraçam os extremos, aí sim nós passamos a lidar com distorções bem agressivas do que os autores bíblicos escreveram. É aí que surgem os problemas reais. E é isso que nos leva à necessidade de desconstruir, usando a própria evidência dos textos originais, os 3 grandes sofismos, as 3 falácias mais comuns que rondam esse assunto. Qual é a primeira? A primeira falácia surge quando a lógica humana tenta forçar uma simetria que o texto não suporta. O sofisma é mais ou menos assim. Se Deus predeterminou ativamente algumas pessoas para o resgate eterno, então ele deve, logicamente, ter predeterminado ativamente outras pessoas para o tormento eterno. É aquela ideia terrível de que humanos são criados só com o propósito de serem jogados na condenação. E quando a gente vai analisar as cartas originais, a gente encontra uma barreira direta contra essa ideia. A primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, diz de uma forma muito inequívoca que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Exatamente, o texto quebra essa simetria. Quebra totalmente a mecânica da condenação, segundo a totalidade do material lá da Bíblia, não é uma simetria da eleição. A salvação é sempre tratada como um ato ativo de misericórdia divina, enquanto a condenação é tratada como uma consequência natural e justa da própria rebelião humana. Deus não infunde maldade em ninguém para condenar essa pessoa. Perfeito. E isso nos leva ao segundo sofisma, que pende para o fatalismo que a gente discutiu antes. É a noção de que, se o destino final já está garantido nos bastidores, então o ser humano não passa de uma marionete. Só um boneco nas mãos do destino. Uma figura passiva que não tem responsabilidade moral nenhuma pelas ações ou decisões que toma. O que, de novo, desmorona quando a gente olha para valer para as exigências do Novo Testamento. No livro de Atos, lá no capítulo 17, o apóstolo Paulo faz um discurso em Atenas e afirma que Deus agora, abre aspas, ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. E uma ordem exige o quê? Exige capacidade de obediência. Não faz o menor sentido lógico ordenar que uma pedra voe, né? Ou que uma marionete sem agência mude as ações dela sozinha. A ordem para o arrependimento prova, sem sombra de dúvida, que a agência moral e a responsabilidade funcional do ser humano continuam totalmente intactas diante da soberania de Deus. Com certeza. E isso já pavimenta o caminho para a gente refutar o terceiro sofisma, que é, de longe, o mais perigoso em termos práticos. O famoso argumento do sofá. Ele mesmo. O pessoal pensa assim, se a cadeia dourada é inquebrável, e se Deus já sabe e predestinou quem vai ser salvo, então para que pregar? Para que enviar missionário? Para que falar de fé para as pessoas? O evangelismo vira uma coisa obsoleta.
Essa é a dúvida clássica de quem começa a estudar isso. É tipo o equivalente a dizer, se nós já sabemos que o nosso time de futebol vai vencer o campeonato no fim da temporada porque a gente recebeu um bilhete do futuro garantindo a vitória, então os jogadores não precisam entrar em campo. Podem ficar no vestiário. Pois é, ninguém precisa suar a camisa, correr, jogar o jogo, afinal o resultado está gravado em pedra. Mas o paradoxo fascinante aqui é que o apóstolo Paulo, o mesmo cara que escreveu o tratado mais profundo sobre a predestinação em Romanos, foi o homem que mais suou a camisa na história antiga. Sem dúvida, funda de uma mecânica teológica vital. O mesmo arquiteto que predestina os fins, ele também predestina os meios. Voltando para sua analogia do início, se o arquiteto determinou lá na planta que a parede da sala vai ser pintada de azul no final da obra, ele também determinou que um pintor específico vai pegar o pincel e vai passar a tinta na parede. A casa não se pinta sozinha num passe de mágica só porque o projeto está no papel. De jeito nenhum. A parede pintada é o fim. O pincel é o meio. O texto de Romanos 10 destrói o sofisma brilhantemente quando pergunta: e como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A fé, a salvação, é o fim estipulado. Mas a pregação, a ação humana de comunicar a mensagem, é o pincel. É o meio indispensável que o mesmo arquiteto ordenou para alcançar aquele fim. Sabe o que torna toda essa estrutura deslumbrante para mim? É perceber que a predestinação, em vez de matar a ação humana, é exatamente o que confere poder a ela. O jogo tem que ser jogado e a garantia da vitória final é o que deveria dar coragem para os jogadores entrarem em campo, não uma desculpa para ficar sentado no sofá. É bem por aí. Em resumo, quando a gente disseca as fontes e remove os excessos filosóficos, o que sobra é a sustentação simultânea desses dois pilares monumentais. O pilar da soberania de Deus, magnificamente exposto lá no livro de Isaías, revelando um governante cósmico que não é refém da história, mas declara o fim desde o princípio. Lindo. E o outro pilar? E o pilar da responsabilidade humana, encapsulado no verso mais famoso do mundo, né? João 3,16, que universaliza a oferta afirmando que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E acho que o grande ensinamento dessa nossa jornada é que o plano do arquiteto, que foi delineado no grego, no hebraico e no aramaico, nunca teve o objetivo de gerar debate raivoso na internet, nem paralisia espiritual ou medo do inferno. O propósito da doutrina original é oferecer segurança. Sim, segurança. É garantir para aqueles que estão no processo de resgate que a salvação deles não repousa em bases frágeis, mas num decreto eterno que não falha. Não é sobre um fatalismo robótico. É sobre ter uma âncora inabalável bem no meio do caos que é a nossa vida. Falou tudo. E olha, para finalizar essa imersão, eu creio que vale a pena deixar no ar uma provocação que altera completamente a forma como a gente enxerga esse paradoxo. Manda! A gente debateu intensamente a fricção entre a prévia determinação de Deus e a livre escolha humana, certo? Certo, a tensão da balança. Mas pensa nisto. Nós, seres humanos, somos criaturas presas a um processamento sequencial. Nós existimos dentro do tempo. A nossa mente opera lendo uma palavra de cada vez. A gente vive um segundo de cada vez. A gente experiencia o ontem, o hoje e o amanhã. Sim, é linear. Só que, se o texto bíblico apresenta um Deus eterno, ele não está sujeito a essa cronologia. Ele enxerga toda a fita da história da humanidade desenrolada de uma só vez, num constante e eterno agora. Nossa, é de dar um nó na cabeça mesmo. É tipo nós tentamos decifrar um roteiro sem conseguir pular as páginas. Mas a gente lida com o autor que vê o livro inteiro aberto na mesa ao mesmo tempo. Exatamente. A grande provocação é: até que ponto essa nossa aparente contradição insolúvel, essa guerra entre o peso soberano e o peso da escolha humana lá na balança, é meramente uma ilusão gerada pela nossa severa limitação em processar e compreender a dimensão do tempo? Uau! Talvez não exista paradoxo nenhum na eternidade. Talvez o conflito só exista porque nós não temos o vocabulário temporal adequado para descrever como a eternidade perfeita interage de forma fluida com os nossos segundinhos e minutos aqui embaixo. Olha, essa é sem dúvida
a definição de um verdadeiro salto intelectual. E, sinceramente, nos lembra do principal motivo pelo qual a gente faz esse trabalho aqui. Com certeza. O antídoto mais eficaz contra os sofismas, contra os fatalismos vazios e as angústias causadas por ideias pela metade, nunca é evitar os temas espinhosos. Pelo contrário, a solução é conhecer o material de origem com profundidade, manter a balança equilibrada e a mente sempre disposta a entender o que não pode ser facilmente explicado. É isso que enriquece a jornada. Pois é. Então, para todas as mentes incansáveis que nos acompanham, que esse nosso mergulho profundo sirva como um ponto de partida. Continue investigando a história, pesquisando os idiomas, continue tensionando esses pesos da balança e, principalmente, continuem questionando as certezas rasas. O horizonte de conhecimento, assim como o significado de proezo, é muito maior do que parece à primeira vista. Até a nossa próxima investigação, pessoal!